Graça e paz do Senhor Jesus, meu irmão, meu amigo, líder em formação. Nós estamos aí dando continuidade, né, ao nosso treinamento, nosso curso, né, sobre os 8 hábitos do líder eficaz de pequenos grupos. E semana passada a gente teve fazendo uma introdução, né, sobre a importância dos 8 hábitos, por que praticar esses 8 hábitos. E a partir de hoje a gente vai começar a falar um por um. Vamos falar sobre o primeiro hábito, que é o sonho, né? Nosso objetivo de hoje. A gente está fazendo, como já disse semana passada, com essa apostila aqui, na qual a gente tem partes, né, para serem preenchidas, para poder ficar mais interativo e ao mesmo tempo a gente também ter as nossas anotações, né, tudo organizadinho para a gente aprender melhor. Se você já está na nossa turma, né, você já recebeu essa revista e você pode usar esse vídeo também para te ajudar no preenchimento. Mas além disso eu estou colocando no grupo, ou enviando, né, para as pessoas que estão inscritas, um PowerPoint que a gente está usando, que ajuda a completar, né, o que está faltando, como está aqui em vermelhinho. E a gente já está colocando no PowerPoint até já esse detalhe, né, por escrito. Eu vou até mostrar a vocês aqui, estou com o PowerPoint aberto, só para vocês verem, né. Eu disse vai ser algo assim meio amador, mas com esse objetivo mesmo, ser bem simples. Então a gente vai mostrando aqui para você, ó. Vou passar rapidinho só para vocês verem. Então é importante ter um sonho. Aí na hora do preenchimento vai ter sempre parte escrita em preto, né, ou azul, e a parte para ser preenchida em vermelho, que é para ajudar você, facilitar você na hora do preenchimento, tá bom? O objetivo não é complicar, o objetivo é ajudar a realmente compreender o estudo, tá vendo? Então nós vamos falar sobre esses assuntos aqui. Estou passando rapidinho só para você ter uma breve noção, né? Vamos falar sobre tudo isso aqui hoje, de uma maneira o mais objetiva possível, mas sem perder também a importância, né, das ênfases que a gente precisa estar dando, né? Só para vocês terem uma noção aí, rápida, né? Como que vai ser feito. As partes que serão preenchidas, sempre vai ter essa ajuda aí, colocando a cor vermelha, para estar ajudando. A gente termina com algumas perguntas para a gente refletir. Eu vou até deixar aqui mais em destaque, depois eu vou só falar, vocês me vendo, mas a gente vai disponibilizar esse PowerPoint para quem está no grupo, né, nosso. Aí tá aqui, sempre fecha com os 8 hábitos, né, que é o sonho, a oração, o convite, o contato, o preparo, o mentoreamento, a comunhão e o crescimento. Tá bom? Então é isso. E mais, como eu disse para vocês, né, nós vamos fazer uma coisa bem tranquila, não vou fazer nada na correria, mas também não vou me estender muito, por conta exatamente da questão do propósito nosso, né, que é fazer algo um pouco mais objetivo. Mas é preciso que todos, né, que estão fazendo o curso, que não puderam ir na aula presencialmente, possam estar vendo esse vídeo, né, vendo o PowerPoint, preenchendo a apostila para não ficar para trás. Então esse vídeo na verdade estou fazendo para ajudar aqueles que estão com dificuldade uma vez ou outra de participar, para não ficar para trás. Mas o objetivo é estar presente. Por quê? Eu vou contar para vocês. Ontem, por exemplo, nós fizemos um momento de oração de 10 minutos, orando sozinho, a sós com Deus, orando uns pelos outros, 10 minutinhos ali orando, né? É muito importante a gente orar uns pelos outros, e nos ajuda muito. Depois a gente teve uma dinâmica também de 10 a 15 minutinhos para ilustrar, né, a luta, né, os desafios que a gente vai ter para alcançar os sonhos e assim mesmo, mas para dinamizar, né, para ficar bem ilustrado. Então isso só pode ser feito lá, que é uma coisa mais interativa. E a questão das perguntas e respostas, e no final a gente sempre faz um debate, né? Algumas perguntas para a gente refletir como está sendo na prática, né, o nosso hábito nesse aspecto. Tá bom?
Então vamos lá. Eu vou estar lendo mesmo aqui para vocês o que está no conteúdo da apostila já preenchida, né? E você pode com isso aí também estar mentalizando. E algumas coisas também que a gente compartilha lá é só no calor do momento, né? Que a gente vai falando por conta do tempo. Tá legal? Então vamos lá. Então o segundo encontro de hoje, que é o de hoje, né? É o hábito que a gente chama do sonho. O objetivo é mostrar que quando o líder sonha, ele consegue vislumbrar o desenvolvimento eficaz. Quando a gente tem um sonho, né, uma visão de algo que a gente pretende para o futuro, a gente consegue vislumbrar da maneira mais eficaz. Isso nos dá muito mais potencialização para exercer bem, né, o nosso ministério. Então o sonho, gente, é algo que não pode faltar. Quem para de sonhar, para de viver. Sobrevive, vegeta, né, fica travado. E o sonho ele vai exatamente fazer o contrário, vai nos ajudar a poder avançar, não desistir. E a gente começou lendo, né? Nossa irmã Manu esteve lendo para nós um exemplo que ele deu. De 2 casais que lideravam um pequeno grupo. Então um casal, eles é que tinham já o desejo e o sonho de liderar um grupo específico, né, de jovens adultos. E um outro grupo, um outro casal, ele foi convidado pelo pastor para liderar um pequeno grupo. E o que aconteceu é que o tempo foi passando e eles fizeram treinamento e eles trabalharam, mas foi se passando um ano e os grupos não cresceram, os grupos ficaram na mesma, não avançaram. E o que aconteceu é que o casal que tinha o sonho continuou ali, perseverando, praticando, orando, fazendo convites, contatos, trabalhando, se preparando. E o outro grupo, e o outro casal, que não tinha o sonho, mas que foi indicado, ele desistiu, abandonou o grupo, abandonou a igreja, desanimou. Então isso mostra para nós o porquê que é importante a gente não só fazer um trabalho porque alguém mandou, porque alguém indicou, que o pastor falou para eu fazer. Importante a gente fazer porque Deus me chamou, Deus me deu uma visão, Deus me mostra o que Ele quer fazer através do meu ministério. Então é muito importante, gente, o sonho para a realização de qualquer ministério, de qualquer liderança. Amém? Então vamos prosseguir. Sonhe em liderar um grupo saudável que cresce e multiplica. Os sonhos ajudam um líder a persistir apesar dos obstáculos, até com base no que eu falei aqui com vocês. Então, o nosso objetivo como líder de pequeno grupo, ele já tem uma base, ele já tem um conteúdo geral. A gente tem que sonhar em liderar um grupo que seja saudável, um grupo que cresça, um grupo que se multiplique. E com isso a gente vai, mesmo nos momentos da dificuldade, dos obstáculos, como foi na dinâmica que eles fizeram, né? Vai insistir, vai persistir, vai ver novas maneiras, vai ver novas formas. Por quê? Porque ele tem um sonho, ele quer ver aquele sonho se concretizar. Então vamos prosseguir. Vamos ver aqui sobre a importância de ter um sonho. Por que é tão importante ter um sonho? Olha só, eu vou apresentar para vocês alguns motivos que você depois vai poder preencher. Primeiro, porque ter um sonho aumenta o potencial. Segundo, ter um sonho ajuda na sua realização. Terceiro, ter um sonho ajuda a manter o foco e canalizar a energia. Ter um sonho aumenta o valor do grupo. Ter um sonho prenuncia positivamente o futuro. Ter um sonho motiva os líderes a continuar persistindo. Ou seja, os sonhos nos ajudam, né? Ajuda o líder a persistir apesar dos obstáculos, porque ele faz tudo isso.
Eu vou até mostrar aqui para você, depois que você quiser anotar, né? Tá aqui, ó. É muito importante ter sonho. E no caso do líder do pequeno grupo, do líder de ministério, do líder de uma igreja, né? Como a gente falou semana passada, se aplica para qualquer tipo de liderança. Ele vai nos ajudar. Isso vai nos dar força para continuar, para não desistir, para avançar, para ter resultado. Porque a gente tem o sonho de ver aquilo ali vislumbrado. Ontem lá eu falei, né, um texto de Apocalipse, em que Deus mostrou para João uma visão, né, um sonho. Quando a gente fala de sonho, é um sonho no sentido de visão. Né? Deus deu para ele uma visão de futuro, do que ia acontecer no final dos tempos. E Deus mostrou para ele lá, né? Eu vou pegar aqui para vocês o texto, só para você poder... Texto de Apocalipse, né, capítulo 7. Então ele mostra para João a visão de uma grande multidão de pessoas que foram salvas, de todos os povos, tribos, nações, sabe? E nós temos que ter isso em mente. Eu até falei para eles que às vezes é válido a gente ter uma foto, né? Do que é as pessoas, né? Falo de pessoas. As pessoas que fazem parte do nosso grupo hoje. Mas tirar uma foto vislumbrando o que você deseja de pessoas que não estão na igreja, que não estão no seu grupo, mas que você quer alcançar, colocá-las ali a foto como um alvo, fazer um painel, né, com uma série de fotos de pessoas que você sonha ver no céu, que você sonha ver no seu pequeno grupo, que você sonha ver na sua igreja. Sabe, sonhar, ter visão, com vidas sendo transformadas, salvas, restauradas. Amém? Então nós estaremos aqui falando nesse treinamento de hoje, além da importância, sobre 3 sonhos que um PGM eficaz tem. Não pode faltar isso aqui no nosso sonho, essas 3 coisas. Primeiro, temos que ter o sonho de ter um PGM, um pequeno grupo, uma igreja, um ministério que seja saudável. É a saúde do PGM. Queremos ver, né, no nosso grupo, no nosso ministério, pessoas ali saudáveis espiritualmente, saudáveis emocionalmente, saudáveis como um ser humano. Queremos ver a presença de Deus no meio do nosso grupo, do nosso ministério. Queremos ver louvor, adoração, oração, jejum. Por quê? Porque o que as pessoas estão precisando, irmãos, através do nosso ministério, é de Deus. É da presença de Deus. E quando a gente está saudável espiritualmente, as pessoas veem isso em nós. Como até falei lá ontem, né? O que me atraiu para o Evangelho foi a vida de pessoas que eu vi neles um brilho nos olhos. Que vi neles uma atitude diferenciada, que vi neles a vida de Deus na vida deles. E quando eu cheguei lá naquele pequeno grupo de jovens, lá em 1993, na Igreja Batista Central em Mauá, meu amigo Davi me levou, e lá tinha o Reinaldo, a Jacilene, a Simone, e tantos outros jovens, né, o Joãozinho, que eram meus colegas da escola, e cheguei lá e eu via eles um brilho nos olhos, uma alegria, vivendo a vida cristã. Não tem coisa melhor e que as pessoas querem ver do que um jovem, um adolescente, um grupo de pessoas que vivem na presença de Deus, que tem alegria nos olhos por servir ao Senhor. Então a gente precisa lutar pela saúde espiritual. Só que existem algumas barreiras que impedem isso. E que a gente precisa tomar muito cuidado. E a primeira é o orgulho. Lá em Tiago, né, diz que Deus resiste ao soberbo, dá porém graça aos humildes. Em Isaías ele diz que Deus habita com o contrito e com o abatido. Então o primeiro obstáculo que a gente tem que retirar do nosso meio, irmãos, é o orgulho, a vaidade, achar que é melhor que os outros. Para com isso, nós somos melhor que ninguém, nós somos pessoas imperfeitas, mas que tem que buscar ter humildade, pedir a Deus ter misericórdia de nós, nos ajuda, Senhor, manifesta a tua presença, porque Deus se manifesta no meio da humildade, no meio da contrição. Show orgulho, show vaidade. A outra questão, outro obstáculo é o pecado. Mas pastor, todo mundo peca.
Ô George, todo mundo peca, é verdade. Só que tem a diferença do que você faz depois do pecado. E aqui nós temos vários exemplos na Bíblia de pecados que, enquanto estavam inconfessos, enquanto não foram confessados, eles não andaram, eles travaram. Pecado escondido, pecado secreto. Deus sabe de tudo, mas Ele quer esperar que eu e você confesse, peça perdão, peça ajuda, peça socorro. Então, por isso que o pecado inconfesso, ele é uma barreira enorme na nossa vida, no nosso ministério. Então, temos que confessar. O Salmo 51 é um exemplo disso, Salmo 32 também é um exemplo disso, Salmo 66, 18 também é um exemplo disso. No Salmo 32, por exemplo, Davi chega a dizer que enquanto ele calou, não confessou seu pecado, ele ficava como sentindo dor nos ossos, dores que afetavam o seu corpo, que afetavam a sua alma. Mas quando ele confessou, pediu perdão, Deus restaurou, Deus renovou, Deus deu uma nova oportunidade. E é o que a gente tem que fazer. O Salmo 51, acho que todo mundo conhece a mesma situação. Então nós precisamos, irmãos, lutar contra esse pecado inconfesso. E por último, a terceira barreira, né? Existem outras, mas essas três aqui são fundamentais, são os conflitos não resolvidos. Pessoas que têm um problema com alguém da igreja, do grupo, do ministério, e fica guardando aquilo ali, não dá certo. Tem que resolver, tem que pedir perdão, tem que falar com a pessoa se você não gostou para resolver, porque se ficar com conflito ali, irmãos, não vai vingar. Eu faço parte do Ministério do Louvor há muitos anos, e se tem um ministério que tem conflito, tem problema, é esse. Porque muitas vezes a pessoa se deixa levar pela vaidade, pelo orgulho, um acha que é melhor que o outro, um acha que sabe mais que o outro. Na verdade, todo mundo aprendendo. Essa é a verdade. Mesmo quem estuda muito, aprende. Eu estudei música muitos anos, né? Fiz prova para sargento da aeronáutica de música, estudei Maria Prioli 1 e 2, fiz vários cursos, né, na área de canto, de algumas partes de percussão, mas nem falo isso muito para ninguém, sabe? Por quê? Porque eu quero estar ali junto, quero somar, quero cooperar, e nós precisamos também trabalhar os conflitos. Ninguém pensa igual a ninguém, todo mundo tem seu pensamento, mas ao invés da gente ficar em conflito ou falando mal uns dos outros, o que a gente tem que fazer? Procurar o nosso irmão, igual Mateus 18, vai até o seu irmão, conversa com ele, procura resolver com ele o problema, porque se tiver em conflito não resolvido, vai atrapalhar a sua saúde espiritual, vai atrapalhar a agir de Deus na sua vida. Então tem que tomar cuidado com isso. Tem que lutar. Primeiro sonho de um pequeno grupo, de um ministério eficaz, é ter saúde. Saúde espiritual, saúde emocional, saúde física. Amém? As pessoas não vêm em primeiro lugar porque seus amigos estão ali, mas porque Deus está presente. As pessoas virão no seu pequeno grupo, na sua igreja, para o seu ministério, quando eles verem a presença de Deus na vida dos membros, na vida dos líderes. Segundo sonho, o crescimento numérico do pequeno grupo. As pessoas, nós precisamos ter essa visão de crescimento. A gente não pode ficar guardando só para nós. A gente não pode se contentar, se conformar em só ficar com aquele pequeno grupo a vida toda. Não podemos. E eu vou ler aqui para vocês. As pessoas permanecem fiéis quando a gente tem saúde, né, espiritual. Cristãos são conectados e começam a participar. E pessoas são ganhas para Cristo. Se o nosso ministério, se a nossa liderança, o nosso pequeno grupo alcança esse sonho da saúde do ministério, é normal que esse grupo cresça, que outras pessoas venham querer fazer parte,
que outras pessoas que nem são da igreja venham fazer parte. Eu falei lá sobre a igreja primitiva. Muitos pensam que o diferencial da igreja primitiva, né, eram os sinais, as maravilhas, os milagres. Claro que isso também contribuiu para muita gente. Mas o principal motivo das pessoas irem para a igreja primitiva e permanecerem é porque lá eles viviam em plena comunhão. Lá eles oravam, perseveravam na oração, na comunhão, no partir do pão, na doutrina dos apóstolos. Então era uma igreja que estava saudável, seus líderes eram saudáveis, e isso gerava saúde. E com isso, diz o texto, que acrescentava o Senhor a cada dia os que iam sendo salvos. Então pessoas são salvas, irmãos. Pessoas que estão afastadas querem voltar, pessoas que estão desconectadas querem se conectar, querem fazer parte. Chega um tempo que você nem precisa ficar convidando muito e contactando muito. Você, que eu digo como líder, porque os próprios liderados querem isso, que eles querem compartilhar com seus colegas, com seus amigos. Mas a gente precisa ter esse foco, irmão, de buscar o crescimento numérico, para que mais pessoas sejam salvas, mais pessoas sejam alcançadas, e o crescimento numérico, ele é fundamental. Amém? Nada de se acomodar com um grupinho que a gente gosta só. Nada de ser igreja de panelinha fechada. Tem que ser panela aberta, para que pessoas se alimentem, para que outras pessoas cheguem, para atrair as pessoas. Quer fazer panela dos adolescentes, dos jovens adultos? Faça panelas abertas, para que outras pessoas venham provar, venham se deliciar do ministério do Senhor. Não pode fechar no nosso grupo, só nosso grupo, só meus preferidos, só meus favoritos. Não! Para com isso. Nada de acepção de pessoas. A palavra de Deus, ele é totalmente contrária a isso. A gente precisa pensar em crescimento, em alcançar mais pessoas. Vamos lá, então tem também algumas barreiras para o crescimento do PGM. Um deles é o espaço físico limitado. O outro, a falta de vida espiritual, como a gente já falou. O outro, a falta de evangelismo intencional. Outro, a falha em manter contato com os membros. Outro, falta de atividades sociais para unir o grupo e atrair novas pessoas. E por último, falha do líder em dividir responsabilidade com os auxiliares. Então a gente precisa tomar também cuidado com essas barreiras aqui. Se o problema é espaço físico, não cabe muita gente, então uma das soluções é multiplique em 2 grupos para poder alcançar outras pessoas. Que vai ser até a terceira parte do sono, não vou nem falar agora aqui. Falta de vida espiritual, eu já falei. Evangelismo intencional. Gente, nos seus relacionamentos, não tem como, tem que falar de Jesus, que Jesus tem feito na sua vida. As respostas de oração que ele tem realizado. O que ele tem feito na vida das pessoas que estão ao seu redor. Ser aquele conselheiro, né, que sempre coloca Jesus na conversa. Porque Jesus é a solução para tudo, irmãos. Jesus que salva, Jesus que cura, Jesus que liberta, Jesus que tem sabedoria suficiente para nos ajudar em qualquer situação. Então a gente tem que compartilhar esse Jesus de maneira intencional. Da mesma maneira que às vezes a gente fala de futebol, que a gente fala de filme, de série, de novela, de vídeo, de youtuber, fale de Jesus também, de maneira intencional. As pessoas precisam ouvir. Como ouvirão se não há quem pregue? Então a gente tem que pregar para as pessoas poderem ouvir. Falta de atividades sociais para unir o grupo. Então não pode ser só reunião, um negócio chato que só tem reunião. Não, tem que ter sempre um lanchinho, seja com um cafezinho, com biscoito só, uma coisinha simples, um suquinho com biscoitinho simples, para ter esse momento de comunhão, para ter esse momento social. E além disso, fazer algumas atividades sociais para ajudar e atrair novas pessoas.
né? O povo está aí, cada um vivendo a sua vida, cada um vivendo para si no seu egoísmo. Quando a gente faz trabalhos sociais, para todos brincarem, se divertirem, passa a ser uma festa, uma alegria, um ambiente gostoso. E a questão do líder de dividir a responsabilidade com os auxiliares. Isso aí a gente vai falar nessa terceira parte do sonho aqui, né? O terceiro sonho tem que ser a multiplicação do PGM. Não tem jeito. Nós temos que pensar na multiplicação do nosso ministério. Na multiplicação de pequenos grupos, na multiplicação de ministérios de louvor, na multiplicação de todo o ministério. A gente tem que pensar em multiplicação, gente. Primeiro que ninguém vive para sempre. Primeiro que nem sempre nós vamos ficar no lugar que nós estamos. Então nós temos que pensar no futuro. Temos que pensar nas próximas gerações. Temos que pensar em outras pessoas. Então, o PGM saudável, ele cresce e logicamente se multiplicam. Por isso, o líder tem que desenvolver novos líderes. Não podemos ter a nossa cabeça travada de achar que o que vale sou eu, a minha maneira de liderar. Eu sou o melhor líder. Para com isso, larga a vaidade, larga o orgulho, larga essas bobagens que isso não vai levar a lugar nenhum. Se tem pessoas querendo aprender, se tem pessoas querendo trabalhar contigo, distribua tarefas, treine pessoas, dá oportunidade para as pessoas trabalhar, porque só tem como multiplicar o teu ministério, pequenos grupos, se você multiplicar líderes. Guarda isso. Nunca multiplique seu ministério, cresça além da sua capacidade que você precisa. Por isso é formar novos líderes, preparar novos líderes. Eu já fui líder desde os meus 19 anos de idade e acompanhei muitas lideranças. Uma avaliação que eu fiz foi o seguinte: que ora alguns ministérios, né? O que eu acompanhei muito foi o Ministério de Adolescentes e Jovens. Ora o Ministério de Jovem e Adolescente era uma maravilha aquele ano, várias programações, várias atividades, muita coisa boa. Mas acabava aquele tempo daquele líder, ele saía, e aí chegava um outro líder que fazia as coisas totalmente diferentes, aí tinha que reconstruir, tinha que trabalhar. Por quê? Porque infelizmente muitos líderes às vezes ficam na sua vaidade, né, do meu ministério, da minha maneira de fazer, só eu que faço bem, só eu que faço melhor, mas infelizmente não treina outros, não prepara outros. Às vezes é até melhor fazer algo mais simples que você possa ensinar alguém a fazer do que fazer algo muito rebuscado que ninguém vai conseguir fazer. Então temos que focar nessa questão. Claro que a gente vai procurar fazer o melhor, mas o melhor dentro da nossa realidade e o melhor dentro dos nossos limites, procurando sempre compartilhar. Então ele explica aqui, tem também algumas barreiras para a multiplicação, coisas que atrapalham demais na multiplicação. E a primeira é não ter e não mentorear auxiliares. A segunda é não desenvolver o auxiliar. E a terceira é a falta de planejamento para a multiplicação. Desculpa, gente, estou melhorando do resfriado, né? Mas eu chego lá. Então, não ter e não mentorear auxiliares. Gente, eu diria para qualquer líder, não liderar sem esse foco. Você precisa, ao liderar, já ter um auxiliar. Se tiver uma diretoria no ministério, melhor ainda para você distribuir tarefas ali na liderança. Mas sempre ter alguém que é um braço direito que na sua ausência poderá fazer. Eu particularmente, na verdade, gosto de trabalhar com 4 a 5 líderes em treinamento comigo. Não só com um, por quê? Às vezes esse um vai para outro lugar, às vezes esse um tem que mudar. A gente vive, por exemplo, aqui numa cidade que as pessoas mudam muito. Então estou sempre focalizando 4, 5. Eu aprendi isso com um coordenador de missões, pastor Cirino, que plantou cerca de 20 igrejas lá no Vale do Piancó, né, na Paraíba,
Um lugar que nunca crescia, que nunca avançava. Ele começou um trabalho com adolescentes, aqueles adolescentes cresceram sendo treinados por ele, se tornaram os pastores dessas igrejas e líderes, e as igrejas estão até hoje funcionando para a glória de Deus. E ele falou para mim: Jorge, nunca trabalhe com um só. Nunca trabalhe com um grupo só também. Lidere vários grupos, 3, 4, 5, porque quando um está desanimado, o outro está animado e serve de exemplo para esse aqui. Então, nós precisamos ter essa nossa visão de multiplicação também. Nós precisamos ampliar a nossa visão para enxergar essa realidade. Precisamos, irmãos. Líderes, meus líderes aqui de São João do Oriente, líderes que me verem depois nesse vídeo aí pelo YouTube, foque numa visão de multiplicação. Não trabalhe só com um, só com dois. Foque em 3, 4, 5. Porque sempre você vai ter resultado com 1 ou 2. Sempre haverá um percentual aí de 25%, às vezes 50% de aproveitamento com você. Agora, é claro, você vai preparar outros que vão para outro lugar, vai ser bênção outro lugar. Não tem egoísmo, é para o reino de Deus, é para a obra de Deus, não tem problema. Mas você também precisa para o seu ministério, para que continue. Seu ministério continue trabalhando, focando. Igual aqui no Ministério de Louvor da igreja, por a gente ter um grupo grande e fazer várias escalas, pelo menos desde que eu cheguei aqui, né? Saiu muita gente, mas continuou. Surgiram outros para tocar teclado, surgiram outros para tocar violão, surgiram outros para tocar bateria. E não tem que ter esse negócio aí, esse aqui é o dono da bateria, esse aqui é o dono do teclado, esse aqui é o dono do violão. Não. O teclado é de Deus, o teclado é da igreja, o teclado é de Jesus, o teclado é do povo de Deus. E a gente abrir oportunidade, trazer pessoas que queiram seguir conosco na mesma direção. Amém? E no pequeno grupo, mais ainda. No nosso pequeno grupo, por exemplo, uma coisa que a gente faz é distribuir tarefa toda semana. Cada um dirige uma parte diferente. Na semana seguinte, um dirige a palavra, outra a oração, outro dirige o quebra-gelo, outro dirige o momento da multiplicação, outro dirige cada momento. Entende? O momento do louvor. Ah, não, só quem toca a música. Não, para dirigir não, lê um texto, prepara uns cânticos lá, e quem, se tiver instrumentista, toca, se não tiver, canta todo mundo. No pequeno grupo de adultos mesmo, hoje a gente está sem instrumentista. A gente canta do mesmo jeito. Leva lá um cancioneirozinho com uma página só, o pessoal compõe a letra. Outra coisa, a gente tem que se preocupar com isso. Tem que levar a letra para o pessoal que está visitando, tem que levar a letra para quem não sabe a música, para as pessoas participarem. Mas o que eu estou querendo destacar é isso aqui. E desse grupo que você está treinando, você está observando as pessoas que estão ali se destacando nisso, naquilo outro, já está visualizando lá para frente a formação. Você vai dando tarefa, você vai dando oportunidade. E nós, como líder, temos que ter esse olhar atento nessa questão da multiplicação. Porque Deus é o Deus da multiplicação, gente. A questão de não desenvolver o auxiliar. Desenvolver o auxiliar é você colocar ele mesmo no trabalho, é você treinar, você mostrar como é que faz, mas você dá para ele oportunidade para fazer. Que só ensinar a teoria, gente, não funciona. Tem que dar oportunidade para a pessoa praticar. É o que a gente tem tentado sempre fazer aqui, e eu estimulo todos os meus líderes a fazer a mesma coisa. Do seu jeitinho, ou pode pegar algumas coisas de exemplo de nós, mas ele desenvolver o seu jeito. Mas é importante dar oportunidade para eles avançar. No meu pequeno grupo, por exemplo, nesse mês que passou, 2 do meu pequeno grupo pregaram e 2 dirigiram o culto no domingo na igreja. Porque eu já estou vislumbrando multiplicação de líderes para a igreja como um todo. E a gente tem que focar nisso. E a questão da falta de planejamento para a multiplicação. Isso aqui também é outra questão. A gente tem que começar a trabalhar também com sonho, com metas a serem alcançadas. E você, às vezes, botar uma data para você multiplicar, né, para que teu PGM vire 2, por exemplo. A gente precisa ter essa meta. Para a gente não ficar parado, não ficar acomodado. A gente continuar crescendo, multiplicando. Não vai ser nada desesperador, nada corrido, mas também não pode ser nada que a gente fique ali parado e travado pelos obstáculos e problemas.
até no nosso pequeno grupo. O meu desejo é que nesse ano a gente faça a multiplicação. Eu vou começar a orar junto com eles para a gente já colocar uma data para isso. E no dia dessa multiplicação nós vamos fazer uma festa na igreja, vai ser o culto da multiplicação. E se no pequeno grupo, hoje nós temos um grupo de adultos, um grupo de adolescentes e um grupo de jovens. Eu cheguei aqui e estou começando. Mas focar em cada um desses aqui multiplicar. Se Deus permitindo esse ano. E vamos orar para focar e começar também um pequeno grupo de crianças. Mas com isso a gente está aqui formando esses líderes para começar a ter esses hábitos que vai nos ajudar a desenvolver e querer realmente fazer essa multiplicação em todos os níveis. Amém? Por último, eu vou mostrar aqui para vocês. Não sei se vai dar para vocês verem bem, né? Porque a letra fica invertida. Deixa eu ver aqui no PowerPoint se fica melhor para vocês enxergarem. Só um instantinho. São duas perguntas que a gente está fazendo, gerais, né? Que nós discutimos lá ontem, né? Debatemos, e você pode também pensar um pouquinho sobre elas. Só um instantinho que eu estou passando tudo aqui. Ó, a primeira pergunta, vou mostrar aqui para vocês. Ó. Você e seu PGM estão sonhando em multiplicar? Quais as ações práticas que o PGM realizou ou pensa em realizar? Então nós estivemos lá falando, né? Dando oportunidade para cada um compartilhar e conversar sobre esta pergunta. E a segunda pergunta, vou colocar aqui para vocês. Ó. Quais são as barreiras enfrentadas para o crescimento do seu PGM? Então ficou aí essas duas perguntas que a gente trabalhou com o pessoal para que a gente pudesse pensar um pouco mais, né, sobre o que a gente estudou. Você pode pensar também, anotar também na sua apostila depois, se você quiser, pode depois compartilhar conosco também. Mas por isso que é importante a gente estar presente. Eu deixei um trabalhinho para todos, né? Uma tarefa para o pessoal que está preenchendo, né? Está orando, e um compromisso nosso com o sonho. Eu vou ler aqui para vocês. O sonho pessoal do líder de pequeno grupo em relação à saúde, ao crescimento e à multiplicação do grupo. 1. Ore acerca do seu sonho como líder de pequeno grupo, como líder de ministério. 2. Escreva seu sonho em suas próprias palavras ou use as declarações abaixo, que é o sonho geral que a gente trabalhou, né? Sonho em liderar um pequeno grupo saudável que cresce e multiplica. 4. Vou aprender os hábitos necessários para que esse sonho se concretize. Então, o que a gente está fazendo? A gente vai aprender para colocar em prática, porque a gente sabe que vai se concretizar. 5. Pela graça de Deus, vou colocar em prática os hábitos necessários para que esse sonho se realize. Assine e coloque a data desse compromisso. Então, ó, aqui, para assinar e colocar o seu compromisso com esses objetivos aqui. Aí embaixo ele diz, né? Leia a declaração do seu sonho regularmente e torne um motivo constante de oração, aprendizado e esforço. Se você já está liderando um pequeno grupo, sonhe com a melhor estratégia e data para multiplicar o seu grupo. Converse a respeito com seu supervisor, seu pastor, seu líder. Escreva a estratégia e data na linha abaixo. Planeje várias maneiras de compartilhar continuamente com o seu grupo o seu sonho de vê-lo saudável, crescendo e se multiplicando. Então, tem que estar sempre compartilhando também com o grupo esse sonho,
Quando o sonho fica com uma pessoa só, ele fica só, fica fraco. Quando você compartilha e tem outras pessoas sonhando junto com você, você consegue um potencial muito maior. Planeje várias maneiras de compartilhar regularmente com os membros do seu grupo a data e o método da multiplicação. E por último eu coloquei aqui, né? Para quem quiser não, né? Um compromisso, na verdade. Escreva seu sonho em suas próprias palavras. Então a gente tem essa base, né? Sonho com um grupo, liderar um pequeno grupo que cresça, que seja saudável, que cresça, que multiplique. Mas agora eu vou botar aqui questões específicas. Quero que o meu grupo ele seja saudável nessa área, que ele cresça dessa maneira, que ele se multiplique dessa forma. Então é colocar uma coisa mais específica. Tá bom, meu querido? Nós encerramos lá cantando o hino, né? Da Ludmila Feber, Sons de Deus. Muitas vezes o inimigo vai tentar matar os seus sonhos, mas não desista, não pare de crer, né? Que Deus vai te ajudar, vai te abençoar no alcance. Depois nós estivemos orando, né, por todos que estavam presentes e também por você. Então que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. E na próxima semana a gente vai estar falando aí sobre o segundo hábito, que é a oração, que é um dos hábitos mais importantes de tudo. Vai nos ajudar em todos os outros. Tá bom? Deus abençoe.